Abrir a sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 4. A gente tem estudado o capítulo 4 de Apocalipse, começamos a estudar. Hoje à noite, nós vamos entrar no capítulo 5 de Apocalipse. Confesso que tem sido um aprendizado, um alento para a nossa alma, nesses dias onde parece que é o fim. Essa água aqui é da Liz, eu não vou beber essa água babada não, tem coronavírus, a minha está aqui, ó. Eu confesso que quando você começa a ler Apocalipse, é um livro que fala da questão da salvação, daquilo que vai acontecer com a igreja, fala do juízo, mas é um livro que fala da vitória da igreja. Apocalipse é o livro da revelação, que fala da nossa vitória, não é? Então você não pode ter medo, tem muitas coisas que você não vai entender. Eu até mandei para meus amigos o capítulo 6, conversando um pouquinho com eles. Falei, e aí gente, quem é o cavaleiro do capítulo 6? É Jesus ou é o anticristo? Então, porque uns falam que é Cristo, outros falam que é o anticristo, mas aqui a questão, eu não estou entrando muito na questão da interpretação, mas da mensagem de vitória e de esperança que o livro de Apocalipse nos apresenta. E domingo de manhã e domingo à noite, nós falamos sobre a visão de João. Quando você começa a ler o capítulo 4, o texto já começa dizendo assim: depois disso eu olhei. Depois disso, depois do quê? Depois dessas coisas, depois do escrito das cartas das 7 igrejas da Ásia, João tem agora uma nova visão, uma nova revelação. Mas você vai perceber que Jesus tira João da ilha de Patmos, e Jesus diz assim para João: sobe aqui. Vamos ler para você ver, olha. Depois disso eu olhei, e eis que uma porta estava aberta no céu. E a primeira voz que ouvi era como se fosse de uma trombeta, falando comigo, que disse: sobe aqui e te mostrarei as coisas que acontecerão daqui em diante. Sobe aqui. Falamos muito sobre isso domingo de manhã e domingo à noite. Sobe aqui. Se você quer de verdade conhecer o futuro, não fique com seus olhos voltados para a terra. Se você de verdade quer conhecer o futuro, levante os seus olhos e você verá que existe alguém que comanda tudo isso e todas essas coisas. Aí o texto segue e diz: e imediatamente eu estava no Espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado no trono, e aquele que estava assentado, versículo 3, era semelhante na aparência à pedra de jaspe e de sardônica, e havia um arco-íris ao redor do trono, pelo que parecia uma esmeralda, e ao redor do trono havia 24 assentos, e sobre os assentos eu vi 24 anciãos assentados, vestidos de vestes brancas, e eles tinham sobre suas cabeças coroa de ouro, e do trono saíam relâmpagos e trovões e vozes, e havia 7 lâmpadas de fogo queimando diante do trono, que são os 7 Espíritos de Deus, e diante do trono havia um mar de vidro semelhante ao cristal, e no meio do trono e ao redor do trono havia 4 animais cheios de olhos na frente e atrás. E o primeiro animal era semelhante a um leão, e o segundo animal semelhante a um bezerro, e o terceiro animal tinha uma face como de um homem, e o quarto animal era semelhante a uma águia voando,
E os 4 animais tinham, cada um deles, 6 asas ao redor. E eles estavam cheios de olhos por dentro. E eles não descansam nem de dia, nem de noite, dizendo: Santo, 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 Senhor Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. E quando os animais dão glória e honra e graças àquele que está sentado no trono, o que vive para sempre e sempre, os 24 anciãos caem prostrados diante daquele que está sentado no trono e adoram aquele que vive para sempre e sempre, e lançam suas coroas diante do trono, dizendo: Tu és digno, Tu és digno, Tu és digno, Senhor, de receber glória, glória, honra e poder, pois Tu criaste, sim, Tu criaste, todas as coisas criaste, e para o teu prazer elas existem e foram criadas. Você pode fechar os seus olhos por um momento. Oh, Pai. Aleluia. Santo, Santo, Santo é o Senhor, Santo é o Senhor, Deus poderoso. Santo, Santo, Santo é o Senhor, Santo é o Senhor, Deus poderoso, que era, que é e que há de vir. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Santo, aleluia. Santo, aleluia. Santo é o Senhor, Santo é o Senhor, Deus poderoso. Mais uma vez declara: Santo, Santo, Santo é o Senhor, aleluia. Santo é o Senhor, Deus poderoso, que era, que é e que há de vir. Santo, Santo, Santo é o Senhor, aleluia. Há um trono, há um trono, há um trono, aleluia. Há um comando, há um comando.
Nada está jogado ao léu, a um Deus todo-poderoso, magnífico, soberano, poderoso, eterno, que era passado, que é presente e que há de ser futuro, que tem o controle de tudo e de todas as coisas. Nada foge dos seus olhos, nada foge das tuas mãos. Ele tem o controle de tudo e de todas as coisas. A Ele seja a honra, a Ele seja a glória, a Ele seja o domínio, a Ele seja o poder, a Ele seja a majestade. Tu és digno, Senhor, de receber glória, honra e poder, porque Tu criaste todas as coisas e para o Teu louvor todas elas foram criadas. Eu quero introduzir hoje de manhã, lembrando de um comentário de Hernandes Dias Lopes, que é um dos que eu leio, o Isber, e eu quero introduzir com o que ele diz. Ele diz assim: a mensagem central do livro de Apocalipse é mostrar para a noiva perseguida, a igreja, que o seu Deus está no trono do universo. Não importa quão temíveis ou incontroláveis forças do mal parecem agir na terra, elas não podem e não poderão e nunca irá conseguir fazer isso. Elas não podem frustrar os desígnios de Deus, nem vencer a igreja, pois Deus está governando o universo do seu trono. O destino da noiva não está nas mãos dos homens, mas nas mãos de Deus. Quando o mundo está incendiado pelo ódio, guerras e conflitos, quando a terra está cambaleando, bêbada de sangue, ou sacudida por terremotos e maremotos, precisamos levantar os nossos olhos e ver o nosso Deus assentado sobre um alto e sublime trono. Ele é quem governa o universo. Aleluia. Você pode dar um glória a Deus hoje de manhã? Você pode levantar as suas mãos hoje de manhã? É nítido a presença do Espírito do Deus eterno nesta manhã, aquecendo o meu coração e o teu coração. Aleluia, aleluia. Ele está assentado no trono. A primeira coisa que o apóstolo João vê é a visão do glorioso Deus. A visão do glorioso Deus. Você vai perceber hoje à noite e você vai entender que essa visão do capítulo 4, ela é a visão do Todo-Poderoso, porque Jesus, ele aparece no capítulo 5. Mas aqui está falando exclusivamente da presença do eterno Deus Todo-Poderoso. João não consegue descrever a Deus, porque é impossível para um homem descrever Deus na sua majestade. É impossível, é impossível. O profeta Isaías, no Isaías capítulo 6, quando ele tem a visão do trono, ele fica desesperado, porque ele diz: eu vi a glória do Senhor, ai de mim. Então é impossível, não é? João aqui então usa de comparações. Eu quero só relembrar o que falamos um pouquinho a semana passada. Ele fala aqui então de comparações. João, quando viu, olhou para o trono, ele só pode ter descrito, ele só viu termos de brilhos e pedras preciosas. Tal era o brilho que ele conseguiu ver. João diz que ele é semelhante no aspecto à pedra de jaspe, a pedra mais cristalina, mais pura, a pedra que não tem nenhuma poluição. O nosso diamante,
há uma abundância de luz que emana dessa pedra. Ele vê o sardônio, que é a cor vermelha, a mais translúcida que existe. João vê beleza, riqueza, abundância de luz. Deus é luz e Ele habita em sua luz inacessível. Muito importante isto. Então hoje nós vamos começar a falar sobre as características que João descreve do trono de Deus. João vê o trono de Deus e João começa a relatar aquilo que ele vê diante do trono de Deus. E o primeiro versículo que nós vamos passar, eu vou começar de trás para frente para você entender aquilo que Deus colocou em meu coração, é o que está no versículo 5, que os seus olhos sejam voltados agora para o versículo 5. O texto diz assim: e do trono saíam relâmpagos, trovões e vozes, e havia 7 lâmpadas de fogo queimando diante do trono, que são os 7 Espíritos de Deus. Eu quero destacar esse versículo primeiramente, que diz que do trono de Deus saíam relâmpagos, trovões e vozes. O que isto nos significa? O que isto nos ensina, a igreja do Senhor? Relâmpagos, relâmpagos, trovões e vozes. Ou relâmpagos, trovões e vozes, ou voz, trovões, relâmpagos, não sei, importa. Relâmpagos, trovões e vozes. O que isto significa? Isto nos mostra que o trono de Deus é um trono de juízo. O trono de Deus é um trono de juízo. Brincam-se muito com o Deus Todo-Poderoso, porque na verdade não sabem quem Ele é. Relâmpagos, trovões são sinais da aproximação na natureza de uma grande tempestade. Quando nós ouvimos trovões e vimos de longe relâmpagos, nós já começamos a nos preparar. Se estamos no campo, corremos. Se estamos na praia, saímos da praia, porque a gente sabe que lá vem uma grande tempestade. E isso nos lembra o poder de Deus. Aconteceu isto na época do juízo de Deus sobre o Egito. Eu vou ler o texto, não precisa você ler, a não ser que você me acompanhe rapidinho, que está em Êxodo capítulo 9, versículo 23, que diz assim: e Moisés estendeu a sua vara para o céu, e o Senhor enviou trovões e saraiva, e o fogo desceu à terra, e o Senhor fez chover saraiva sobre a terra do Egito. Havia, pois, saraiva misturada com fogo, saraiva tão grave como nunca houvera em toda a terra do Egito, desde que veio a ser uma nação. E a saraiva feriu em toda a terra do Egito tudo quanto havia no campo, tanto homens como animais, feriu também toda a erva do campo e quebrou todas as árvores do campo. Trovões, relâmpagos, sinal de juízo. Se você vai em Gênesis capítulo 19, versículo 24, você vai lembrar que houve chuva da parte do Senhor sobre a cidade de Sodoma e Gomorra. Chuva. Esses sinais de tempestade se repetirão durante o julgamento, sempre vindo do trono
e do templo de Deus. Se você for em Apocalipse capítulo 8, versículo 5, você vai encontrar algo que diz assim: o anjo tomou o incensário e o encheu com o fogo do altar, e lançou dentro da terra, e houve vozes, e trovões, e relâmpagos, e um grande terremoto. Deus já preparou o seu trono para o julgamento, irmão. Nós sabemos que haverá um dia em que todos os homens se prostrarão e comparecerão diante do trono de Deus. A Bíblia diz que o mar vomitará os seus mortos. Imaginou isso? Quando fala o mar aqui, os peixes, aqueles que comeram, aqueles vomitarão os seus mortos. Quando há esses grandes acidentes, não é? De avião ou de cruzeiro, de navio, ou seja qual for, onde não se acham os corpos, não se acham, mas no dia do juízo, a Bíblia diz que grandes e pequenos, todos comparecerão perante o Deus Todo-Poderoso. O Salmo 9,7 nos lembra isso, diz assim: o Senhor está entronizado para sempre, preparou o seu trono para exercer o juízo. O homem não gosta de pensar em Deus como um Deus de julgamento. Só falam do Deus de amor. E Ele o é. Mas Ele também é o Deus justo. As pessoas zombam de Deus, zombam de sua palavra, zombam dos cristãos. Nós não devemos esquecer que Noé passou por zombaria, quando mesmo construiu a arca, e falava do juízo. Nós não devemos esquecer que Ló, quando compartilhou com os seus genros, que haveria o julgamento da cidade de Sodoma e Gomorra, os genros zombaram deles. Pedro fala que antes do dia do Senhor, é necessário que os escarnecedores escarneçam. Então a zombaria, ela vai aumentar, mas a zombaria não muda o que Deus já estabeleceu. Deus está no seu trono e derramará a sua ira, o seu juízo chegará. Alguém disse: o trono de Deus não é passivo. O cálice da ira de Deus está se enchendo. Foi assim que Deus chamou, quando Ele chama Noé, Ele diz que a terra, a maneira que a terra estava vivendo, chegou até as narinas do eterno Deus. Ou seja, o que eu entendo, que Deus é compassivo, como diz a palavra do Senhor, Ele é tardio em irar-se, mas isso não quer dizer que Ele não irá, não haverá o seu dia da ira. Ele é compassivo, Ele é longânimo. E a longanimidade de Deus, como diz Pedro, é esperando que o homem se arrependa e mude, para que não tenha que encontrar o juízo de Deus. Mas o dia do juízo do Senhor chegará. Quando você vai ao capítulo 16, por exemplo, de Apocalipse, nós não vamos nos deter, mas você vai encontrar
o versículo 1 dizendo assim, olha: e eu ouvi uma grande voz sair do templo, dizendo aos 7 anjos: ide pelos vossos caminhos, e derramai as taças da ira de Deus sobre a terra. Falaremos disso mais à frente, mas eu só quero que os irmãos guardem, entendam isto, que existirá a ira, o dia da ira de Deus. Nós não devemos brincar com o Senhor, devemos lembrar disso. Haverá o dia do juízo, haverá o dia da tempestade, irmão. Mas o interessante é que eu e você podemos nos alegrar, porque se há o juízo, há a graça. Eu fiz questão de trazer primeiramente o dia do juízo para os irmãos, que haverá esse dia. Mas eu quero que os seus olhos voltem agora para o capítulo 4 mais uma vez. E volte para o versículo 3. E aquele que estava sentado era semelhante na aparência à pedra de jaspe de sardônica. E havia um arco-íris ao redor do trono, pelo que parecia uma esmeralda. Eu quero parar aqui com os irmãos e pensar um pouquinho. A Bíblia diz que saía do trono de Deus um arco-íris. E alguém disse que provavelmente esse arco-íris não era como nós, aquele que nós enxergamos, no sentido que nós enxergamos só como se fosse meia-lua. Mas que provavelmente esse arco-íris ele era completo, todo o arco. Por quê? Porque no céu não existe coisas incompletas. Era como se rodeasse o trono de Deus. Pastor, o que isso nos ensina? Isso nos ensina que o trono de Deus também é um trono de graça e misericórdia. Não é simplesmente o trono do juízo, mas ele também é o trono de graça e misericórdia. E você percebe, eu quero que você entenda bem, que no natural, no reino natural, no mundo natural, o arco-íris nunca vem antes da chuva. Ele vem sempre depois da chuva. Abre o sol que representa o sol da justiça, que é Jesus Cristo. Mas aqui o arco-íris, ele vem primeiro, ele vem antes da tempestade, que é para mostrar para mim e para você, que o arco-íris que representa o pacto da graça que nós vamos falar, que Deus sempre apresenta a sua graça primeiramente, para depois mostrar o seu juízo. Deus não tem prazer em mostrar o seu juízo, Deus tem prazer em revelar a sua graça, para que eu e você não precise encontrar com o juízo dele, porque quem encontra com a graça de Deus, não encontrará o juízo de Deus. Você sabe muito bem o que lembra o arco-íris. Se eu e você voltar os nossos olhos, e vamos fazer isso em Gênesis capítulo 9, do versículo 11 em diante, Deus faz um pacto com Noé, que representa a humanidade. Deus diz assim: estabeleço o meu pacto convosco, não será mais destruída toda a carne pelas águas do dilúvio, e não mais haverá um dilúvio para destruir a terra. E no versículo 12 ele diz: e disse Deus, esse é o sinal do pacto que firmo entre mim e vós,
e todo ser vivente que está convosco por gerações perpétuas. Eis que ponho o meu arco nas nuvens, e ele será por sinal de um pacto entre mim e a terra. E acontecerá, quando eu trouxer nuvens sobre a terra, o arco-íris, o arco será visto nas nuvens, e eu me lembrarei do meu pacto que há entre mim e vós, e todo ser vivente de toda a carne, e as águas não mais se tornarão em dilúvio para destruir toda a carne. O arco estará nas nuvens, e olharei para ele, a fim de me lembrar do pacto eterno entre Deus e todo ser vivente de toda a carne que está sobre a terra. E disse Deus a Noé: ainda este é o sinal do pacto que tenho estabelecido entre mim e toda a carne que está sobre a terra. E eu quero parar aqui um pouquinho com vocês, porque Deus diz que quando ele olha para, ele vê aquele arco, ele diz que ele se lembra que ele fez um pacto. Então me permita-me aqui conjecturar que quando o próprio Deus, quando ele olha para o trono, e ele vê relâmpago, ele vê trovões que saem do seu trono, ele também não consegue esquecer, porque do seu trono também sai um arco-íris. E eu fico imaginando que quando Deus pensa no seu juízo, antes dele ver o juízo, ele olha e ele vê que tem um arco-íris, e ele lembra então que ele tem um pacto de graça com o homem, ele tem um pacto de graça com a humanidade, e ele não pode destruir a humanidade sem antes revelar para o homem, para a sua humanidade, a quem ele criou com tanto amor. Apesar do homem ter se voltado para ele, ele não esquece que ele tem um pacto de graça. E quando ele olha aquele arco-íris, ele diz: eu tenho um pacto de graça. Aí ele olha ao seu lado direito, falaremos isso à noite, mas ele olha ao lado direito, e ele vê alguém como um cordeiro, que um dia foi morto, assentado ao seu lado. Ele diz: este é o pacto que eu tenho com a humanidade. O meu filho desceu, morreu, viveu, ressuscitou. Eu não posso destruir o homem antes que a graça chega. O que tem permitido, ou melhor, o que não tem permitido a destruição minha e sua, é a graça, é o arco-íris. Você pode dar um glória a Deus hoje de manhã. O arco-íris é o símbolo da graça de Deus. O que isso nos lembra? O arco-íris antes, eu já falei, quero repetir mais uma vez: a graça de Deus vem antes do juízo, antes da destruição. A graça sempre dará a oportunidade para o conserto. Nós que acompanhamos as ministrações das 7 igrejas, sabe muito bem que antes do juízo Deus trazia a palavra de arrependimento. Mas se arrepender, se arrependa. Sai do meio da Babilônia, e você não será destruído. A graça antecede o juízo. Eu fiquei pensando: a graça antecede o juízo, a graça antecede o juízo, a graça antecede o juízo. Aí o Espírito do Senhor me falou: meu filho, nunca esqueça, se tem graça, é porque tem juízo. Se tem graça, é porque tem juízo. Por exemplo, se tem morte, é porque tem vida. Se tem graça, tem juízo. Então eu quero lembrar você que está nos vendo pela internet. Você que só fala da graça de Deus. Que bom que ela é a graça. Mas não se esqueça, se tem graça, tem juízo. E se você deixar de estar debaixo da graça, você estará debaixo
da desgraça. Você escolhe graça ou desgraça. Isso tem que bater forte no nosso coração. Jesus disse em João 12, 47, ele disse assim: se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não o julgo. Pois eu vim, não para julgar o mundo, graça, mas ele diz, eu vim para salvar o mundo. Quando Jesus veio, ele não veio para julgar o mundo. Por isso que os judeus ficavam, porque ele não veio para destruir, ele é a graça. Mas irmão do céu, quando você começa a caminhar pelo livro de Apocalipse, falaremos um pouco hoje à noite sobre isso, você vai perceber que a Bíblia fala do dia da ira do Cordeiro. Aquele Cordeiro manso, esquece. Nós estamos vivendo a época da graça, que é aquilo que Jesus apresentou para o homem. Mas haverá o dia da ira do Cordeiro. Depois você lê o capítulo 5 de Apocalipse, você vai ver. Aquele que foi morto, como alguém que foi morto, mas aí a Bíblia diz, mas que está em pé. Em pé, meu irmão, é sinal de vitória. Imponente, em pé. Aí eu fiquei lembrando, né, de Estevão. Estevão, uma visão que ele esteve. Eis que eu vejo os céus abertos. Eu vejo alguém como o Filho do Homem em pé. Em pé. Eu venci. Hernandes Dias, ele disse assim: para o filho, para os filhos de Deus, a tempestade já passou. Porque Cristo já deu a si mesmo para nos resgatar do dilúvio do juízo. Ainda que o dilúvio venha sobre os homens, a igreja de Cristo será poupada. Por quê? Porque ela é resultado da graça. O que foi redimido não pode ser destruído. Redimido é comprado. Você foi redimido? Pelo sangue de Cristo? Nós não devemos temer o juízo. Nós não devemos negá-lo. Porque quando você nega o juízo, você quer viver de qualquer maneira. É igual nós não podemos negar que o coronavírus existe. Ele existe. Porque quando você nega, você vive de qualquer maneira. Não, ele é real. Ele existe. Está ceifando pessoas. Nós estamos vistos, tendo complicações. Mas nós não devemos temê-lo, ter medo, porque nós estamos se cuidando. Então, pois bem, nós não devemos negar o juízo de Deus. Mas nós não devemos temê-lo, pois nós estamos debaixo da graça. E se você está debaixo da graça, você está vivendo, como Pedro diz, apressando o dia do Senhor, se santificando, porque a graça não é para deixar eu e você viver de qualquer maneira. Paulo diz isso em Romanos 6. Se estáis debaixo da graça, é para viver pecando? Não. Estáis debaixo da graça, conserva-se em santidade. A graça é para me fazer e fazer você andar uma vida reta para com Deus.
A graça nos concede tudo isto. Ela me presenteia com tudo isso. Pois bem, o Espírito Santo é graça, porque é um favor imerecido, é um presente da graça. Então nós não precisamos temer, mas nós não podemos negar. O juízo chegará. Antes de Deus derramar o seu juízo sobre a terra, Ele oferece a sua misericórdia. Antes das taças de juízo, do juízo, Ele envia as trombetas de alerta. Hoje é o tempo do arco-íris, mas o dia do juízo, ele virá. Eu sei que nós não podemos fazer isso, mas me deu saudade. Diga para o seu irmão ao seu lado. Estamos vivendo o tempo do arco-íris, mas virá o dia do juízo. E eu me perguntei, qual dia você quer enfrentar? Quem enfrenta a graça hoje, não precisará enfrentará o juízo amanhã. Quem recebe o presente da graça hoje, não precisa receber o juízo amanhã. Qual tem sido a sua decisão? O céu já decretou. Ao homem está sendo dado ver a graça, mas não se esqueça, se existe graça, é porque haverá o juízo. Se tem arco-íris, haverá tempestade. Se hoje estamos vivendo a graça, eu coloquei isso aqui para mim. Se hoje estamos vendo a graça, se hoje estamos vendo a graça, o arco-íris, que representa a graça, não se esqueça, o juízo está logo ali. Atrás da graça tem o juízo. Olha, volta os seus olhos de novo para o versículo 4. Para o versículo 3, desculpa. E você vai ver primeiro a graça. Havia, o final do versículo 3, havia um arco-íris ao redor do trono. Graça. Foi a primeira coisa que João viu. A graça. E João pôde entender e compreender que ele estava ali pela graça. Porque eu comecei a pensar, Espírito Santo, por que João viu primeiro também a graça? Aí o Senhor começa a revelar o nosso coração, dizendo assim, porque não é o juízo de Deus que te leva para o céu. Quem te faz entrar no céu não é o juízo, é a graça. Porque o juízo é para aqueles que não entrarão. Consegue entender, igreja? O juízo, pastor André, não me leva para o céu. Por quê? Porque o juízo não é para aqueles que estarão lá. Então o que João vê primeiro é a sua graça, é o arco-íris. Por quê? Porque quem abre as portas do céu é a graça, não é o juízo. O juízo de Deus, ele me tira do céu. Mas a graça me põe no céu. O juízo me tira, a graça me põe. Mas os dois se encontrarão um dia. E hoje é a graça. A graça hoje é a graça. Nós estamos vivendo a época da graça. Mas não se esqueça que o juízo também terá o seu dia. Mas a primeira coisa que nós temos que viver é a graça. A graça. A graça. Aí depois João vê o trono. O versículo 5. Depois ele vê relâmpagos, trovões, vozes. Aí João entende. Quem não encontra com a graça, encontrará o juízo. Quem não vê a graça, verá o juízo. Hoje Deus pede para que eu diga para você, através do Espírito Santo do Senhor, a graça se revela a você.
através de Jesus Cristo. Volte os seus olhos para ela, e você não precisará passar pelo juízo. Saindo um pouquinho desses dois assuntos, para nós irmos caminhando para encerrar, o trono de Deus ainda é um lugar de santidade, é um trono de santidade e transparência. Então, o trono de Deus é um trono de graça e de juízo. E agora você vai ver que o trono de Deus, ele é um trono de santidade e de transparência. Olha o versículo 6. E diante do trono havia um mar de vidro, semelhante ao cristal. E no meio do trono, ao redor do trono, até aqui. E diante do trono havia um mar de vidro semelhante ao cristal. E no meio do trono, esse mar de vidro, segundo o comentarista, está em contraste com o mar da sujeira e poluição do pecado de um outro rio que ele coloca. Para estar diante do trono de Deus, é preciso ser purificado. É preciso estar limpo. Não há sujeira diante do trono de Deus. Irmão, deixa eu repetir. Não há sujeira diante do trono de Deus. Ele é puro. É tudo transparente, tudo puro. Deus é santo. No céu não entra nada que o contamine. Por isso que eu e você somos transformados pela graça hoje. E o Espírito do Senhor trabalha em mim e em você para entregar ao Senhor, ao noivo, uma noiva sem mácula. E por isso que antes de nós sermos arrebatados, o nosso corpo será o quê? Transformado da corrupção para o quê? Para a incorrupção, para a perfeição. E João diz na sua carta, acho que é o capítulo 3, eu não me lembro, no 1 João, ele disse assim, olha, assim que quando ele se manifestar, nós haveremos de ser como ele é. Nós seremos transformados. Eu louvo a Deus por isso, porque aquele projeto de Gênesis capítulo 1, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Quando o Filho do homem se manifestar, nós haveremos de ser como ele é. E a imagem e a semelhança de Deus será restaurada em minha vida e em tua vida. Quantos podem dizer amém para isso? Ele abomina o mal. Embora Deus ama a todos, ele abomina, ele não ama tudo. E por último, para nós encerrarmos, João vê que ao redor do trono havia 24 tronos. 24 tronos. Esses tronos estão ao redor e não no centro. Estão ao redor. Deus está no alto e sublime trono. Ele reina sobre todos os outros tronos. 24 assentos. Os comentaristas dizem que fala de uma posição de autoridade e poder. Junta o Velho Testamento com o Novo Testamento. 12, lembra as 12 tribos. 12 no Novo Testamento, lembra quem? Os 12 apóstolos. A antiga aliança, a nova aliança, e agora todos são uma única igreja. Um único povo. Junta-se tudo. Só que eles estão em posição de autoridade. Eu achei isso muito interessante. Por isso que é gostoso você estudar, aprender. Fala de autoridade e fala de poder. O comentarista diz: a igreja tem a honra não apenas de ser salva, mas também de reinar no céu e ser assistente de Deus
no seu julgamento. Quando você abre a sua Bíblia, eu quero que você abra comigo aqui, 1 Coríntios, rapidinho, capítulo 6, versículo 2. Paulo diz assim: não sabeis vós que os santos julgarão o mundo? E se o mundo será julgado por vós, sois vós indignos de julgar as questões mínimas? Paulo diz: você se esqueceu que a igreja julgará o mundo? Por isso que não pode entrar ali nada impuro. Por isso nós somos transformados. Quando você vai a Apocalipse, volta os seus olhos rapidinho para Apocalipse capítulo 1. Nós vamos entender e acompanhar e saber que nós fomos constituídos reinos e sacerdotes. Desculpa, é o capítulo 4, gente. Capítulo 4, versículo 6. Aqui ele diz que nós fomos transformados em reinos e sacerdotes. Fomos transformados. Na verdade, deixa eu ver aqui, eu anotei errado, mas é o capítulo 5, versículo 10, que diz assim: nos fizeste reis e sacerdotes para o nosso Deus, e nós reinaremos sobre a terra. Reino e sacerdote. Você vai perceber, outra coisa que eu achei muito interessante, que ele cita, que não vamos abrir, lá em 1 Coríntios, capítulo 24, fala de 24 turnos. Lembra quando Davi separa os turnos que eles adoravam ao Senhor? Hernandes diz assim: aqui somos divididos em igrejas, denominações, mas no céu seremos só uma igreja, os que foram lavados no sangue do Cordeiro. Os 24 anciãos representam o povo fiel de Deus, a igreja do Velho, como eu já disse, e do Novo Testamento. E você vai perceber, volta os seus olhos para o capítulo 4 mais uma vez, que esses 24 anciãos são identificados, primeiro, pelas suas roupas. Como eram as suas roupas? Brancas. Vestiduras brancas. Que lembra? Santidade, pureza. Eles assentam em tronos para julgar. Foi dado a eles a incumbência. Posição, coroa de vencedores. Se você for ler as cartas da igreja, as 7 igrejas, você vai ver sempre João falando das vestiduras brancas, que são as vestimentas daqueles que se prometem, aqueles que venceram, aos fiéis. As coroas falam de honra, autoridade e prestígio dos remidos nos céus. As coroas de vitórias são prometidas aos que permanecem fiéis, mesmo diante da morte. Eu termino com os 2 últimos versículos. João fala sobre 3 coisas importantes. Primeiro, objeto da adoração. Quem é o objeto da adoração? O texto diz: os remidos adorarão aquele que vive pelos séculos dos séculos. Deixa eu dizer uma coisa. Os mesmos adoradores do céu são os mesmos que adoram aqui. Se você não o adora aqui, você não o adorará lá. Porque a adoração, ela começa aqui e continuará na glória. Segundo, a igreja se prostra diante daquele que está sentado no trono.
A glória deles é glorificar ao que está sentado no trono. E aí você vai ver que eles depositarão, olha o versículo 10, os 24 anciãos caem prostrados diante daquele que está sentado no trono, e adoram aquele que vive para sempre e sempre, e lançam as suas coroas diante do trono, e declaram: tu és digno. Quando você diz assim, tu és digno, você está declarando: eu não, mas tu és. Eles se prostam. Eu acho isso interessante. Eles tiram todas as suas coroas, coloca diante dos pés daquele que está assentado no trono. Tu és digno. Você já percebeu, quando a gente assiste aqueles filmes, que quando o súdito, aquelas pessoas chegam diante do trono, e está lá o rei, a primeira coisa que eles fazem qual é? Aprenda, ele está sentado no trono, e ele é digno de toda a honra, toda a glória, toda a força, todo o poder, todo o domínio e toda majestade. Ele está sentado no trono. Ele é o Criador de todas as coisas. Ele é o Deus que criou tudo. E Ele é o Deus que sustenta tudo. Ele levará ao mundo a história e levará a igreja à consumação final. Sabe por quê? Há um trono. E sobre esse trono existe alguém assentado. Ninguém sentará nesse trono, pois ele já está ocupado. E desse trono saem relâmpagos, trovões e vozes. Mas desse trono também sai um arco-íris que lembra: ainda é tempo da graça. Você poderia fazer uma escolha hoje de manhã. Escolha a graça. Eu concluo dizendo isso para você. A graça te chama de volta. Mas pastor, alguém me fez mal. A graça te chama. Nenhum mal é maior do que o juízo de Deus. Pastor, mas fulano pecou, eu me desiludi. Nenhuma desilusão é maior do que o julgamento de Deus. Tem muita gente que, irmãos, eu me decepcionei com a igreja, eu me decepcionei com os crentes, eu decepcionei com o evangelho. Deixa eu dizer uma coisa: nenhuma decepção se compara ao julgamento de Deus. A graça de Deus, ela é suficiente para te curar. Mas eu quero te falar uma coisa: se você não consegue ver a graça, então enxerga o juízo. Porque o juízo te fará escolher a graça. Mas por favor, tome uma posição. Não é tempo de ficarmos decepcionados. É tempo de ter uma atitude e voltarmos a viver a graça de Deus. Porque a graça um dia me fará e fará você sentar diante
Se aproximar do trono da graça, se aproximar. Você não está ansioso para conhecer o teu Deus? Quantos estão ansiosos aqui de manhã para conhecer o seu Deus? Irmão, imagine que nós só sentimos um pouquinho a presença do Espírito do Senhor aqui, a gente já vibra. Imagina quando, só da gente ver a transfiguração de Jesus, Pedro, Tiago e João disseram: façamos uma tenda aqui. Imagina a glória de Deus. Volte para o Senhor, ser firme, igreja de Cristo. O trono não está vazio, Ele está no comando. Eu quero convidar você a ficar em pé hoje de manhã. O grupo de louvor chegar para nós podermos adorá-lo. João viu. Olha, escute. Algo que Deus me faz lembrar agora e que dá para vocês pregarem aí, porque a gente vai avançando. João recebe o convite dizendo: sobe para cá, João, que eu te mostrarei as coisas que acontecerão. Mas a primeira coisa que João vê é a graça. Porque Deus estava dizendo para João: você está aqui por causa da graça. Foi a minha graça que te alcançou, porque você era simplesmente um pescador. Lembra, João? Lembra quando eu te disse assim: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Aí eu fico pensando um pouquinho, João parando ali, falando assim: Senhor, pois é. Aí João disse assim, aquele dia, falou assim: mas Senhor, a tua graça me levou para a ilha de Patmos. Aí quando João vê toda aquela glória, Jesus disse assim: pois é, João, a minha graça te levou para a ilha de Patmos. Lá você foi aprisionado. O imperador achou que tinha acabado com você, né, João? Lá você estava solitário. Pois é, João, mas a tua graça também. A minha graça também te trouxe para esse lugar esplendoroso. A minha graça também te trará para esse lugar lindo. E a tua graça, a minha graça, fará você conhecer o Deus Todo-Poderoso. A minha graça também te fará declarar: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, aquele que era, que é e que há de vir. Você pode levantar suas mãos aos céus. Levante as suas mãos aos céus. Enquanto o louvor canta, você adora o Senhor aí no seu lugar. Ah, Jesus. Sobe. Sobe, querido. Veja a graça do Eterno.